Apresentação em Engenharia Civil, dataset de fabricação de cimento. Matéria, modelos de decisão multicritério. Essa apresentação será dividida em 7 partes, começando pelo nosso objetivo principal, com esse trabalho que é fornecer uma ferramenta de apoio à decisão para engenheiros e fabricantes de cimento. A ideia é identificar a formulação ótima de concreto, equilibrando 3 pilares fundamentais, muitas vezes conflitantes: o desempenho estrutural, focado na resistência à compressão, a viabilidade econômica, analisando o custo de produção em reais por metro cúbico, e a responsabilidade ambiental, considerando o consumo de cimento e as emissões associadas. Para realizar esse ranqueamento e definir as melhores alternativas de forma quantitativa, aplicamos o método TOPSIS, uma das técnicas mais robustas de decisão multicritério. Nosso banco de dados provém do domínio de fabricação de cimento e é composto por 1.030 observações. O foco do estudo é modelar a resistência à compressão, em megapascal, e é importante notar que a resistência se comporta como uma função não linear, que depende da idade de cura e 7 ingredientes principais, incluindo cimento, escória de alto forno, cinza volante, água, superplastificante e os agregados graúdo e miúdo. Nessa etapa de pré-processamento, realizamos a organização e o entendimento dos dados. A análise descritiva confirmou a integridade do dataset. As 1.030 observações estão completas, sem a necessidade de remoção de linhas. Um ponto de atenção foi a validação dos valores zero. Confirmamos que o zero não representa um dado faltante ou erro, mas sim a ausência daquele ingrediente específico em uma determinada receita, o que é perfeitamente válido na engenharia de materiais. Visualizando a estrutura dos dados, destacamos as variáveis que influenciam o nosso modelo. Temos aqui 2 colunas cruciais: a idade de cura, que é o tempo em dias até a medição, e a resistência em MPa, megapascal, que é a nossa métrica de desempenho-alvo. Para a estrutura do método TOPSIS, definimos o seguinte: os ingredientes e a idade de cura atuam como variáveis independentes usadas para definir os pesos, enquanto a resistência é a nossa variável dependente, ou seja, o resultado que buscamos maximizar. Nesses slides, detalhamos os componentes e algumas estatísticas descritivas do que usamos para chegar nessa metodologia. Entrando na metodologia, precisamos definir os pesos de cada critério de forma objetiva. Para isso, utilizamos a regressão linear múltipla. O resultado de um modelo preditivo, regressão, que calcula o impacto puro de cada ingrediente na nossa resistência final. E o peso é a mudança na resistência em megapascal para cada 1 kg a mais de ingrediente, mantendo todo o resto constante. A essência da decisão, a tabela, é a base do modelo multicritério, pois quantifica os trade-offs, ou seja, o custo-benefício de cada ingrediente para maximizar a resistência. A equação apresentada mostra o y como resistência variável dependente e o x como os ingredientes que são as variáveis independentes. O coeficiente beta é fundamental aqui. Ele quantifica a influência isolada de cada variável. Um beta positivo indica ganho de resistência, um beta negativo, perda. Para o TOPSIS, utilizamos o módulo, valor absoluto, desses coeficientes normalizados. Isso nos permite estender a magnitude do impacto de cada ingrediente na resistência final, isentando a subjetividade humana na atribuição dos pesos. Tabela de pesos. Aqui apresentamos os pesos finais normalizados que alimentarão o algoritmo TOPSIS. Observamos que o superplastificante e a água possuem a maior relevância estatística do modelo, com pesos de aproximadamente 30% e 20%, respectivamente. O cimento e a idade de cura também se mostram significativos. Um detalhe técnico importante é a variável resistência, megapascal, recebe o peso zero nessa etapa. Isso garante a coerência metodológica, pois ela é o objetivo da análise, e não o ingrediente da nossa mistura. Normalização e ponderação. Iniciando o processo pelo método TOPSIS, a primeira etapa é a normalização de dados. Como temos unidades distintas, quilogramas, dias, megapascal, não podemos compará-las diretamente. A normalização vetorial transforma esses valores em termos adimensionais. Multiplicamos os valores normalizados pelos pesos obtidos na regressão linear. Em sequência, construímos a matriz normalizada ponderada. Isso garante que o ranqueamento final priorize as receitas que equilibram melhor os componentes
que a estatística provou serem os mais impactantes para o desempenho estrutural. Uma vez ponderada a matriz, o nosso próximo passo do TOPSIS é definir as referências de comparação. Calculamos a solução ideal positiva e definimos a solução ideal negativa. Elas servirão como as balizas para o nosso ranqueamento. Cálculo das distâncias euclidianas. Aqui temos os cálculos das distâncias euclidianas, onde desejamos especialmente ficar mais distante possível do pior cenário e mais próximo do melhor. Essas duas distâncias são sintetizadas num ranking de coeficiente de proximidade, que varia de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, mais a alternativa se aproxima da solução ideal, destacando a alternativa A961. Observando os resultados consolidados, identificamos os componentes que alteram a nossa análise. A principal ação positiva, o superclassificante, que é o fator de maior impacto por quilo. Os outros fatores positivos, que também são o cimento e a idade de cura, são os mais próximos do impactante, do maior impactante. E a principal ação negativa, que é a da água, é o único componente que reduz significativamente a resistência. Aqui vemos um mapa de calor de correlação para validar visualmente essas interações. Geramos esse mapa com a correlação positiva forte de 0,5 entre o cimento e a resistência, que se destacam em vermelho, e uma correlação inversa, que se destaca em azul, da água e resistência. Esse gráfico de dispersão torna tangível o impacto negativo da água. A linha de tendência descendente mostra claramente que conforme aumentamos a quantidade de água no eixo X, a resistência, no eixo Y, cai drasticamente, justificando a importância de minimizar esse recurso para maximizar o desempenho estrutural. Já o tempo apresenta um comportamento oposto. A linha ascendente confirma que a idade de cura é vital. Quanto maior o tempo, maior a resistência alcançada. Isso reforça que o planejamento da obra e o tempo de cura são tão importantes quanto a escolha dos ingredientes em si. Chegamos, enfim, ao ranking final do TOPSIS. A alternativa A961 consolida-se como vencedora, atingindo uma resistência superior a 70 MPa. Vale notar que as melhores alternativas possuem índices CI muito próximos, o que demonstra que temos um grupo de receitas de alta performance, oferecendo flexibilidade operacional para o engenheiro escolher a que melhor se adapta à disponibilidade local de insumos. Como um resumo dos resultados, vemos que a A961 apresentou um maior índice de CI, 0,67, tornando-se a alternativa mais próxima da solução ideal, que o top 10 mostrou valores de CI muito próximos, indicando alternativas similares e flexíveis, e que a resistência não foi o critério direto. O ranking reflete a eficiência dos insumos com base nos pesos da regressão. E o método TOPSIS eliminou empates falsos e forneceu um ranking confiável para a priorização de formulações. O método TOPSIS mostrou-se eficaz como uma ferramenta de apoio à decisão. Permitiu identificar uma formulação ideal de cimento, equilibrando custo, sustentabilidade e resistência mecânica. E a mistura final está pronta para implementação, garantindo eficiência, segurança e durabilidade na engenharia civil. E esse é o nosso plano de ação baseado na análise multicritério. A nossa análise efetuada do ranking TOPSIS mostrou como principal observação a alternativa A961, que apresentou o maior índice de proximidade, indicando a maior aderência ao perfil ideal definido pelos pesos de insumos, e também a nossa coluna de sugestões para essas observações, que é priorizar a 961, por exemplo, para os testes iniciais. E com relação à análise de competitividade, as 10 primeiras alternativas apresentam valores de custo muito próximos, de índice de proximidade muito próximos. Então, com a pequena variação percentual entre si, a gente podemos avaliar as 3 a 5 primeiras alternativas e selecionar não apenas pelo ranking, mas também pela disponibilidade de insumos, custo e facilidade de implementação. Na nossa análise de critérios e pesos, a resistência à compressão está com peso 0, pois portanto não influenciou no resultado final. O ranking reflete a eficiência dos insumos e não o desempenho mecânico puro. Reavaliar os pesos de cada resistência passa a ser critério de decisão. Rodar a nossa nova análise TOPSIS com diferentes cenários de peso para comparar a estabilidade do ranking é uma possível ação.
A análise de sensibilidade potencial, como as alternativas que estão próximas no ranking, pequenas mudanças nos pesos podem alterar o top 1. E simular cenários alternativos de peso para avaliar a robustez da decisão são interessantes. Utilizar análises complementares, como de Pareto, DOE ou análise de custos. A análise da aplicabilidade prática mostra que as top 5 alternativas possuem perfis de insumos semelhantes, variando mais na idade de cura e proporções sutis. Definir o plano de testes para validar a performance dessas formulações em campo e incorporar critérios de custo, sustentabilidade e disponibilidade dos materiais, com certeza seria uma ação interessante numa aplicação de grande porte. Aqui estão as nossas referências e os nossos membros do grupo.